Olá, bom dia! E hoje, com uma história bíblica, venho trazer para vocês um estudo que eu fiz. É um estudo assim direcionado na Bíblia mesmo, sobre o engano. Aqueles que os servos de Deus buscavam a Deus e Deus revelava a eles. Então, havia assim discussões entre seria famílias, né? Mas Deus, ele sempre alertava os seus servos sobre o que? O engano. Então a gente, às vezes, até pra gente, quando a gente olha assim, será que isso é bom pra mim? O engano? O que será um engano? Então ali eles oravam. Essa história, aí eu fiz esse estudo, eu estudei aqui na Bíblia e tem um contexto bíblico que fala sobre isso. A diversidade seria entre famílias e ali o engano que Deus estava revelando sim para Abraão. Abraão, como era um líder também religioso e um líder da Al-Qaeda, seria um líder majoritário de uma organização que Abraão fez nos Emirados, Deus claramente revelava para ele primeiro, né? Aí tinha a controvérsia, o engano. As pessoas às vezes não queriam ouvir, mas acabava cedendo a Abraão. Abraão falou assim: ó, não vai para esse caminho, que esse caminho é ruim. Se você for para esse caminho, você vai ficar pobre. Que Abraão era um homem rico, as pessoas corriam atrás dele. Abraão, você é rico, eu também quero ficar rico. Seria as pessoas assim, mais ricas chegado a Abraão mesmo. E a Bíblia explica isso no livro de Gênesis, número 13, mas essa história é de 7 a 18. Eu vou ler aqui o contexto para contar essa história melhor sobre aquilo que Deus revelava para Abraão, porque ele era um homem mais rico entre ali os judeus, né? Ele era o homem mais rico entre o povo judeu. Isso é verdade. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Abraão e Ló separam-se. E houve contenta entre os pastores do gado de Abraão e o pastor de gado de Ló. Bom, Ló é uma cicla, né? Seria a família dos Mardoqueu. Que aí a gente tem que entender um pouco. Uma vez eu falei para você que a Bíblia é codificada, que os egípcios codificaram a Bíblia. Para saber algumas informações, quem era Ló? Aí Ló era um ciclo da maçonaria, porque a família de Mardoqueu tinha linha, né? A linha Anicleia que a gente tem aqui, então eles tinham que procurar onde que tinha lã, e aí eles tinham que ir para a Suíça, era onde tinham os lãs, ainda não tinha formatação aqui no Brasil, era muito pouco, então eles tinham que ir para a Europa mesmo, buscar os melhores lãs, que eles exportavam, né, pelos países, né, a linha Ana, a linha Cleia, e tem as linhas importadas que eles têm. Mas aqui houve uma controvérsia. Abraão tinha alertado a ele, se ele continuasse só mexendo com linha, com lã, que ele ia empobrecer. O contexto é bem claro. Abraão fala assim: olha, cara, você tem que pensar maior, mais grande para poder ser rico. Ele, mas como Abraão? E Abraão tinha banco, né? Banco na Inglaterra, banco nos Emirados, tinha aqui banco no Brasil. Então foi aí que foi a formatação do banco lá do Abraão, tanto que botou o nome do Abraão em memória a Abraão. Abraão Lincoln seria a Lincoln é a família do Mardoqueu que se juntou com os Estados Unidos. Então aqui fala bem claro sobre a região seria o Oriente e o Ocidente. Então eles falavam que ali para os Estados Unidos seriam o Oriente e o Ocidente, porque tem lugar nos Estados Unidos que é seco, né? É uma área seca. Então eles lembravam que no Oriente Médio, ali para a Saara, o tempo era meio seco. E eles foram para ali, né? Para os Estados Unidos, seria Nova York, a família do Mardoqueu. E aí eles fizeram o banco. Aí Abraão era um homem que seria um code, né, para os judeus. E a família do Mardoqueu prosperou, ficou mais rica. E assim foi Abraão que orientou eles. E eles na hora brigaram, mas aí Deus revelou a eles, como eles eram judeus, né? Deus revelou a eles, seria como Abraão era um homem usado por Deus e ajudava assim o seu semelhante. E aí eles ficaram muito ricos, a família de Mardoqueu, montaram o primeiro banco, né, de Abraão Lincoln, depois montaram a Aerolines, a Yamaha, a empresa de carro, e assim Abraão ensinava ele onde que Abraão estava, assim, lá nos templos sagrados da Arábia Saudita, né,
Então, Abraão era assim o executivo até de coach. Olha, eu vou ensinar para vocês os caminhos, né? Para onde que eu vou, para onde que eu fico rico, para onde eu vou ajudar, pedir ajuda também das pessoas, porque às vezes a gente não abre uma coisa, Deus revela, mas a gente precisa de pessoas, né? Para trabalhar, pessoa, executivo de confiança. A gente vai lembrar que Tiago era executivo de Abraão, referente até aos negócios, refrigerante, petróleo que Abraão tinha e muito as empresas de avião mesmo, né? Então a gente vê que Abraão era um homem que Deus revelava um engano. Ó, se você continuar fazendo só esse negócio aqui, você vai empobrecer. Ele o que eu vou fazer? Então vamos abrir um negócio, vamos abrir um banco primeiro. Vai abrir um banco lá nos Estados Unidos. Então, ele prosperou, né? A família do Mardoqueu, a família de Rainha Esté, Abraão. Então, Abraão era um homem, por isso que era um homem muito conceituado, seria o homem mais rico entre os judeus. E aí os poderosos, sim, procuravam Abraão e corriam atrás dele. Por isso que Abraão era, sim, um líder da maçonaria, um líder da Al-Qaeda também. Um bom dia, um bom estudo bíblico para vocês. Espero que vocês possam também pedir a Deus para que Deus possa revelar o engano a vocês, para que vocês não possam cair no engano, seja lá da onde que vier esse engano. Tchau, bom dia.